Diz assim: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Aqui, essa passagem está mostrando que Deus deu o quê? Uma visão. Essa visão deu a José, o pai, né, adotivo de Jesus. Qual a finalidade da visão? Foi advertência, para que, né, avisando que havia um perigo, ameaçando de morte um menino. Né? Naquele tempo Jesus era menino. Jesus não é mais menino, ele foi menino, agora ele não é mais menino. Agora ele é o ancião de dias, amém? Então, a finalidade de visões e a finalidade de sonhos. Sonhos e visões. Tem sonhos, visões e revelações e profecias. Geralmente as profecias vêm por ou revelação ou visão, ou até em sonhos. Nós estamos vendo aí muita coisa, muita gente tendo sonhos, tendo visões. Agora, será que visões e sonhos, elas só vêm por parte de Deus? As pessoas acham que toda manifestação espiritual, elas vêm da parte de Deus, mas não é bem assim. Para que as visões, os sonhos venham da parte de Deus, a pessoa geralmente vem através de uma pessoa consagrada a Deus, que não se dá a preceitos, né, ou atitudes fora ou contrária à palavra de Deus. Quer dizer, pessoas santificadas, consagradas a Deus, e tudo tem que passar pelo crivo das Escrituras. Se a visão não foi originária conforme a palavra de Deus, ela não vem de Deus. Mas então me prova, né? Nós vemos Saul. Saul foi consultar uma médium. A médium fala que é a médium de Endor, a vidente de Endor, que era o quê? Ela, e falou para ela, pediu para ela, falou assim: olha, faz subir para mim Samuel. Agora, nessa época, Samuel, qual a condição dele? Samuel morreu, ele era morto. Então, essa mulher foi invocar o quê? O espírito de um morto, foi invocar Samuel. E quando ela invocou Samuel, mas Samuel era morto. E como diz as Escrituras, o morto não tem participação nenhuma do que se passa embaixo do sol. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 9. Tá? Então, se o morto não participa de nada aqui, se você invocar uma pessoa, uma entidade que morreu, vai ter uma manifestação espiritual, mas que não tem nada a ver com o morto. Pode até o espírito se apresentar em figura do morto. Em figura do morto. Para quê? Para enganar. Jesus advertiu nós, né, os que creem nas Escrituras, mais de uma vez: cuidado para que ninguém vos engane. Então, primeira regra: nem toda manifestação espiritual procede de Deus. Isso é inevitável. Para que ela proceda de Deus, a de quem está recebendo a visão, o sonho, a revelação, está consagrado a Deus, santificado a Deus. Aí vai ter revelações de Deus, visões da parte de Deus. Agora, então, aí vem o Espírito
o Espírito sobe, né? Do céu desce, né? Se estivesse no céu ele desceria, mas ele subiu das regiões inferiores da terra, né? E ela viu, falou assim, que Saul pergunta para ela, o que você está vendo? Falou assim, eu vejo um homem envolto numa capa, um Deus envolto numa capa. Quer dizer, não apresenta a figura de quem ele era, né? A partir dessa visão, aí entendeu Saul que era Samuel. Ele entendeu. A palavra de Deus não fala que era Samuel, fala que Saul entendeu. Então isso faz toda a diferença. De forma que não era Saul, era um espírito maligno que se apresentou porque foi invocado, e ele veio para realizar o ministério dele, que era matar, roubar e destruir. Primeira coisa, Samuel, aí foi dito a ele que ele iria morrer. Ele e os filhos dele, o filho dele ia morrer, né? Que ele ia perder a batalha. Então, ali a fé dele, se restasse alguma fé, ela foi toda minada, né? Ela foi toda quebrada, e ele creu no Espírito, imundo que ali se apresentou, e de fato ele teve muito medo. Ele foi para a batalha, e não foram os inimigos que mataram ele, só que a batalha se acirrou de tal forma que ele pediu ao escudeiro dele para que o atravessasse com a espada. Ele se recusou a fazer isso, o escudeiro, e ele então pega a espada e se projeta sobre a espada, suicidando. Na verdade ele suicidou, né? Porque o Espírito tomou ele, né? Alvejou ele com uma seta maligna. Ele teve medo, e esse medo levou a ele estar certo da derrota. Então, invocação de espíritos, né? Espíritos que se apresentam. A Bíblia diz que Satanás se apresenta como anjo de luz, ele se transveste como anjo de luz. Então, tem também visões e sonhos que vêm por parte do inimigo, tá? Então, e sonhos e visões por parte de Deus. Aqui nós vemos que a finalidade do sonho de José era prevenir a ele, tá? Para que não voltasse a Herodes, porque Herodes já tinha declarado que mataria, como de fato matou, os meninos com idade inferior a 2 anos. Agora, Deus dá visões? Sim, a palavra de Deus está cheia de visões, né? Deu visão a Daniel, e aí por diante, deu visão a Abacuque, e fala no livro de Joel que diz aqui, e depois, né, no capítulo 2, verso 28, fala o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. De forma que Deus está falando aqui e dá sonhos e dá visão. Nós vemos José do Egito, tendo sonhos da parte de Deus. Sonhou que os seus irmãos e até seu pai e sua mãe se curvaram diante dele, né? E o sonho se realizou. Esse sonho, né, foi mostrando quem era José e os planos de Deus sobre José. Então, Deus não faz coisa alguma sem antes avisar os seus profetas, os seus servos, os profetas. Então ele já avisou José. Ele foi alimentou José com aquele sonho que seria realizado. Deu outros sonhos aí também, né? Deu um sonho para Faraó. E esse sonho
das vacas magras que devoraram as gordas, das sementes mirradas, das espigas de trigo mirradas que devoraram as espigas cheias, também para Faraó, e Faraó quis saber a interpretação, e esse sonho, ele veio da parte de Deus, para que, com a finalidade, dar livramento a José, promover José, porque José interpretou o sonho, e Faraó o constituiu como governador do Egito, um alto posto, só quem era maior que ele era o Faraó, e também providenciou livramento ao povo de Deus. 70 pessoas, filhos de Jacó, que tiveram provisão e tiveram amparo no Egito. E ali o povo de Deus, o povo de Israel, de Jacó, cresceu no Egito e se multiplicou. Então, olha bem, o sonho, os sonhos, também teve o sonho do padeiro e do copeiro, e Deus deu a José ali o dom, se falar que é dom, de interpretar sonhos. Então Deus dá sonhos de prevenindo, e agora vamos trazer isso para nós hoje. Quando você tem sonhos, os sonhos tem que ter uma base, Você ora e pede a revelação dos sonhos. Então Deus te avisa em sonhos. Eu vi uma pregação, a pessoa ali falou assim: vai acontecer isso, o plano, falou que viu, em sonho lá, ou em visão, o plano de Satanás para destruir as pessoas. E essa pessoa fala isso com uma certeza, Falei assim, é o plano, eu vi arquitetando, eu vi planejando o inferno, planejando a destruição do povo. Como ele vai fazer? Ele quer atingir as pessoas e a humanidade, mas principalmente aqueles que oram. Vai desanimar eles. Esse é o plano do inimigo. Eu falei assim, olha, esse plano é já estabelecido há muito tempo. Agora, a importância é como devemos reagir aos sonhos e às visões. Quando nós vemos nas Escrituras, os profetas vinham e falavam com os reis, com os príncipes, as coisas que iriam acontecer. Ao invés dos reis e dos príncipes chegar para os profetas e falar para eles, então o que nós devemos fazer? Aí o profeta, por Deus, daria qual seria o procedimento deles para livrar a nação daquele problema que foi enunciado. Porque Deus está avisando. Então Deus avisa as pessoas em sonhos e avisa em visões. Agora, tem sonhos e visões que vão se realizar mesmo, Agora, pode acontecer, que Deus nos avisando para nós tomarmos uma atitude para mudar a situação. Então eles batiam nos profetas, matavam os profetas, jogavam pedra nos profetas, mas não deveria ser essa a atitude. O que nós devemos fazer? Aí Deus, então, mostraria a saída, porque aqueles que buscam o Senhor, acham o Senhor. E o Senhor, se ele deu sonhos, avisando. Então, eu vejo com muita frequência pessoas tendo sonhos da parte de Deus de coisas ruins e muitas vezes tremendas que vão acontecer. O que Deus está fazendo? Ele está avisando a pessoa para que a pessoa passe a orar naquele sentido, para
frustrar aquele plano, para que impedir aquela situação destruidora. Então nós temos que ficar muito atentos aos sonhos. Aquele que é espiritual deve ficar atento aos sonhos, porque sonhos vêm da parte de Deus, é Deus avisando, não? Então, e tem sonhos que mostram às pessoas que elas estão sob um ataque maligno. Quando você sonha com um cachorro correndo atrás de você, com uma vaca, um boi, com cobra, então, pode saber, você está sob ataque. Agora, por que vem esse sonho? Avisando você, fala assim, desperta em oração, desperta em consagração, repreende o mal que foi estabelecido contra você, aquilo que vem contra você, aquilo que vem contra a sua família, quer dizer, avisando para você despertar na oração, para você despertar na santidade e muitas vezes para a correção de rumos. Para o caminho que você está trilhando, você vai encontrar problemas. Então Deus, Ele fala em sonhos, dá livramentos em sonho e também em visões e mostra umas coisas futuras, como mostrou a Daniel. Deu visões a Daniel, sonhos, deu sonho a Nabucodonosor, o sonho que o rei sonhou, e Daniel deu uma interpretação, falou o sonho que o rei sonhou e deu a interpretação. E nesse sonho, Deus mostrou para Nabucodonosor os reinos humanos, o que haveria de acontecer. E esse sonho está até hoje, produzindo resultados. Fala da cabeça da estátua, que era a Babilônia, o reino mais poderoso, mais rico. Depois foi dominado pela Pérsia, depois pela Grécia, depois por Roma e depois pelos 10 povos bárbaros que dominaram Roma. E veio uma pedra tirada-se auxílio de mão. Tudo isso um sonho vívido de Nabucodonosor, mostrando o reino eterno de Jesus, o reino dos céus, simbolizado em uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que atingiu a estátua nos pés e foi esmiuçado todos os reinos humanos. Então os reinos humanos não subsistirão, nós já sabemos, porque teve o sonho de Nabucodonosor e teve a interpretação por Daniel. A pedra cortada sem auxílio de mãos que atinge a estátua nos pés. E os reinos humanos, então, todos eles caem, mas a pedra cresce a ponto de encher toda a terra. Era o reino mais forte de todos, cujo reino não teria fim, não terá fim, que é o reino dos céus, através de Jesus. Então, olha bem a importância de sonhos. De sonhos e visões. Então, quando você tiver sonhos que mostram para você situações de acidentes, de mortes, de ataques contra você, é para você orar. Agora, o que acontece com as pessoas? Porque veio um sonho da parte de Deus, a pessoa então fala, vai acontecer isso.